na região epigástrica percebeu que não tem nenhum barulho, a sonda provavelmente não está no lugar adequado, né? É importante fixar essa sonda com fita adesiva, solicitar a radiografia de tórax, que eu falei para vocês, avaliar o posicionamento da sonda e só então liberar a utilização e também realizar sempre o registro do procedimento no prontuário. Se eu não, igual eu falei, tem uns vídeos que a gente traz relacionados a isso. Se eu não conseguir nessa aula, na próxima eu trago, tá? Aí, outro procedimento é a sondagem vesical, então, que seria, né? Seria a sonda na uretra, que vai até a bexiga e tem como objetivo drenar e fazer o controle da diurese, né? Muito utilizada na terapia intensiva. Nesse caso, o que a gente vai utilizar? Luvas de procedimento e luvas estéreis, touca, máscara, antissépticos, né, como a clorexidina desgermante aquosa, o campo cirúrgico fenestrado, a sonda de Foley, a bolsa coletora, xilocaína, o kit de sondagem vesical, né, com a bandeja com pinças e uma cuba rim. A pinça, né, vai ajudar a hora de for fazer a antisepsia do local. Seringa de 20 ml, água e água destilada. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, realizar a higiene íntima com a clorexidina desgermante. Depois, realizar a antisepsia, né, do meato urinário com a clorexidina aquosa. Retirar a luva de procedimento e aí calçar as luvas estéreis. Colocar o campo fenestrado, né, deixando apenas as genitais à mostra. Testar o balonete da sonda, então injetando água destilada no dispositivo e depois desinflando. Então, para ver se esse balonete está funcionando, que é ele que vai garantir a tração, né, depois na bexiga, para que essa sonda ela não saia. Lubrificar com xilocaína na ponta da sonda, introduzir a sonda até o fim. Aí depois a gente insufla esse balonete com água destilada e em seguida puxa delicadamente a sonda, né? Faz como se fosse tracionando mesmo, né? Até sentir uma resistência, que seria a ancoragem na bexiga. Conecta a bolsa coletora, né, no sistema fechado na sonda e observa se vai começar a ter o fluxo da diurese. Fixa essa sonda com uma fita adesiva na coxa para evitar a desconexão acidental e realiza o registro do procedimento em prontuário. Outro procedimento de enfermagem é a inserção do PIC, né, que é o catéter venoso de inserção periférica. E aí o que eu falei para vocês, que para inserir esse catéter é necessário ter um curso de habilitação. Então, tem disponível no mercado o PIC de calibre de 1.0 até 5.0. Ele pode ser duplo ou monolumen. E aí, a partir de 1.9, ele tem um fio guia dentro do catéter, né, para facilitar essa introdução do catéter na veia. A técnica mais comum no caso é a venopunção. Atualmente tem disponível a inserção do PIC guiado por ultrassom. Deixa eu ver se eu consigo pegar o material aqui, peraí, porque esse material está muito interessante. Eu não sei se eu te perguntei, eu queria saber se eu posso compartilhar a apostila com os meninos. A apostila que você me enviou.
Solange também. Então, peraí, tá? Vou colocar aqui para vocês. Vê se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim, não? Sim? Então, ótimo. Esse é o material que eu não sei se eu perguntei por e-mail, vou perguntar também. A Solange compartilhou com a gente que é de um curso, né, de capacitação mesmo, da colocação do catéter, mas das duas formas que tem, tanto a forma tradicional, né, quanto a forma guiada por ultrassom, que agora é o que muitos estão utilizando, né? Então, aqui, ó, aqui é a inserção do catéter e qual que é o objetivo dele, que esse catéter chegue até um acesso central, tá vendo? Aí, aqui uma figurinha mostrando isso. Aqui a gente tem o raio-x, tá vendo? Aí, que a Janaína estava perguntando, da questão da jugular, também é utilizada. É igual eu falei, na verdade são todos os acessos periféricos, mas desde que chega até a central. Aí tem aqui como que eles fazem, sabe? Essa medida aproximada de quanto será para fazer a inserção, a mensuração do catéter, né? O tamanho que vai ser necessário. Tem todo um material. Tem um outro. Mais para cima ele traz também, né? Quais são os locais. Um material bem completo, bem interessante. Aqui, tá vendo? Todos os locais que podem ser utilizados. E aí, esse então seria o tradicional, e o com o ultrassom é que o ultrassom vai mostrar onde que está, né, onde que está o vaso, então é mais fácil de você localizar e também de ser, uma inserção do catéter guiado, né? Tá vendo? Então aqui ele vai mostrando também como que é esse ultrassom guiado, que aí ele consegue distinguir, né, veia artéria, tem todas as suas vantagens. Agora funciona, né,
EAD. Aí que eu falei, né? Guiado por ultrassom. Então, após a mensuração, o preparo do paciente, a paramentação, funciona-se a veia de escolha com o introdutor, retira-se a agulha do introdutor e com a pinça vai introduzindo delicadamente o catéter até a mensuração desejada. Após isso, remove-se esse introdutor destacando, testa a permeabilidade do catéter infundindo soro fisiológico com uma seringa de 10 ml, que vai aspirar para verificar se está tendo retorno do sangue. Em seguida, né, vai infundir mais soro fisiológico e fechar o catéter. Quais materiais são necessários? Um garrote, a fita métrica, a pinça, o introdutor e o catéter em si. Após inserir, né, realizar o curativo conforme o protocolo da instituição, normalmente, né, o primeiro vai ser com gaze e fita adesiva porosa, e após 24 horas vai ser o curativo com filme transparente estéreo, né, igual eu falei para vocês, para melhor visualizar a inserção desse cateter. Se for, né, havendo punção sem ultrassom, vai ser solicitada a radiografia de tórax para confirmar esse posicionamento. Já quando é com ultrassom, não é necessária essa radiografia, né? Então, já o próprio ultrassom, né, confirma essa inserção. E a orientação mais importante é que não utiliza seringa de 1 ml, porque a pressão, né, elevada dessa seringa, ela pode romper o catéter. Por isso, então, para infundir os medicamentos, a seringa recomendada é de 10 ml. Outro procedimento é a coleta de gasometria arterial. Então, seria, né, coletar sangue de uma artéria para fazer a análise laboratorial, sendo que a artéria de escolha normalmente é a radial. E os materiais necessários, a luva de procedimento, gaze, a clorexidina alcoólica, a seringa heparinizada, geralmente de 1 ml, a agulha ou o scalp. E aí, a técnica é palpar a artéria radial, realizar a dissepsia com a clorexidina alcoólica, puncionar a artéria, então neonatos, né, o ângulo da agulha é de 15 graus, ou então paralelo à pele, crianças maiores entre 45 a 90. Preencher a seringa heparinizada com sangue, de 0,3 a 0,6 ml de sangue, é o suficiente para fazer a análise. Fazer uma leve pressão no local de punção, para evitar hematoma. Homogeneizar a amostra, fazendo então um rolamento delicadamente da seringa nas mãos, né? Então não fica balançando a seringa, se enrolando de um lado para o outro. Encaminhar imediatamente para o laboratório e realizar o registro do procedimento em prontuário. Então aqui, ó, é um caso de coleta de gasometria arterial, mas que eles estão tentando minimizar a dor. Não sei se vocês lembram, né, na aula que a gente teve sobre formas não farmacológicas de tratar a dor. Uma delas é a sucção não nutritiva, né? Mas é uma forma de minimizar, controlar essa dor por conta de um procedimento. E aí a gente tem, então, uma situação, um problema para pensar. Então, você está acompanhando o plantão da enfermeira Lívia, na UTI pediátrica, e recebe uma criança proveniente do pronto-socorro pediátrico com desconforto respiratório. E aí o médico plantonista ele faz uma avaliação inicial e comunica que será realizada a intubação orotraqueal. E aí a enfermeira ela solicita que você a ajude a realizar os cuidados pré-intubação, né? E aí como que você pode ajudar nesse momento? Quais que são os cuidados que a gente falou sobre os cuidados pré-intubação? Vocês lembram? Lembra, não?
Gente, tem alguém aí? Tem, mas eu não lembro tudo, não. O que você lembra que a gente falou? Um cuidado que a gente tem que ter. Quem que vai organizar material? A enfermagem. Isso mesmo. Então, um cuidado é organizar os materiais, né, separar os materiais, testar os equipamentos. Então, o que mais? Observar algumas alterações que podem ocorrer. Acho que basicamente é mais separar os materiais, né? O que vai ser necessário. Então, planejamento que é essencial nesse momento, né? Então, é preparar o material. Luva estéreo, touca, máscara, tubo endotraqueal, cabo e lâmina de laringoscópio, reanimador manual, a seringa de 20, o estetoscópio, material para fixação do tubo, e depois testar funcionamento, né, do laringoscópio e das suas lâminas, a rede de gases, do sistema de vácuo e do ventilador mecânico, e checar todas as conexões, posicionar o paciente para o procedimento. Isso mesmo. Então, essa aula é mais curtinha. Então, com isso, eu vou depois só trazer alguns vídeos para vocês que eu quero relacionado a esses temas. E aí eu queria também que a gente fizesse eu posso também, eu trago na próxima aula também, mas eu queria que a gente fizesse os exercícios do AVA relacionado a essa terceira unidade para a gente terminar. Podemos? Vamos ver, cadê? Sim, professor. Então, ótimo. Então, deixa eu ver. Unidade 3, seção 1. Qual que a gente estava fazendo a última vez? Atividade diagnóstica, né? Ó, 21 do meu grupo que fizeram. Volene, a gente vai fazendo? Então tá. Um dos aspectos mais importantes para o sucesso da abordagem de enfermagem à criança é a comunicação e o domínio dessa questão, melhora a qualidade da assistência de enfermagem, pois evita o emprego da cultura, do segura a criança e faz o que precisa fazer sem a participação da criança. Isso gera uma experiência negativa. Em crianças em todas as idades, os componentes não verbais do processo de comunicação trazem as mensagens mais significativas. E aí coloque ver
para verdadeiro e F para falso para as afirmações em relação às recomendações para abordagem da criança. Eu não fiz essas atividades não, viu? A gente está fazendo junto mesmo. Então vamos lá, permita que a criança tenha tempo para se sentirem confortáveis. Evite avanços rápidos ou súbitos, sorrisos largos, contato visual prolongado ou outros gestos que podem ser vistos como ameaçadores. Isso eu sei que é verdadeiro. Converse com os pais caso a criança não colabore com a sua abordagem. Comunique-se através de palavras de forma direta e objetiva. Forneça às crianças de mais idade a oportunidade de conversar com toda a equipe multiprofissional ao mesmo tempo na presença dos pais. Assuma uma posição que esteja ao nível dos olhos da criança. Vamos lá. Aqui, ó. A última é verdadeira. Assuma uma posição que esteja ao nível dos olhos da criança. Certo. Essa é falso, né? Porque forneça à criança a oportunidade de conversar com toda a equipe multiprofissional ao mesmo tempo na presença dos pais, também é sem a presença dos pais, né? Palavras de forma direta e objetiva também não. Ó, eu acho que é essa de cá. Vê o que vocês acham. Verdadeiro, evite avanços surdos, verdadeiro. Converse com os pais caso a criança não colabore com a abordagem. Comunique-se através de palavra, falso. Só essa que me gerou dúvida. O que eu tinha colocado? VV. VV. Essa aqui. Direto e objetivo. VV. F, contribuição que seja muito alta. Comigo, nunca se nós temos tempo para sentir o contrário. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, ó, pra mim é essa de cá. Não sei se vocês fizeram ou não. Alguém fez? Evite avanços curtos, converse com os pais. Então, não. Comunique-se através de palavras de forma direta e objetiva. Esse aqui é F. Agora, só uma posição que seja... Ó, vou tentar, tá? Tá bom que vocês façam, se tiver errado, vocês façam certo. Aí vem a segunda. O exame físico é parte essencial na avaliação do desenvolvimento e crescimento da criança e é através da realização deste procedimento que o enfermeiro tem a possibilidade de observar situações e tomar condutas. O exame físico é composto por anamnese, um histórico, coletada a partir de informações fornecidas pela mãe ou cuidadores responsáveis pela criança, e o exame propriamente. Tá. Anamnese e o exame propriamente, tá. A avaliação nutricional baseia-se na antropometria, peso e altura. Nos casos dos neonatos, inclui-se perímetro cefálico, e nas crianças maiores pode-se incluir também o índice de massa corpórea. IMC é calculado peso por quilo, né, estatura ao quadrado, e avalia a presença de sobrepeso, obesidade ou desnutrição. A realização do exame físico na criança é fundamental para acompanhamento do desenvolvimento infantil. Assim, a cidade alternativa contém a sequência de realização desse procedimento. Investigação, palpação, aferição de sinais vitais, percussão. Ausculta, palpação e percussão estática e dinâmica. Inspeção, estática e dinâmica. Ausculta, palpação e percussão. Histórico.
histórico, ausculta, palpação estática, dinâmica, percussão, expressão, competência, medição antropométrica. A gente precisa de medidas antropométricas, né? Mas vocês marcaram essa? Essas questões, tem algumas que é muito que eu falei para vocês, né? Eles seguem muito o que está no livro, então é estritamente o que está no livro. Qual seria essa? Aqui a gente não tem a percussão, né? Mas as medidas antropométricas, elas são interessantes. Elas têm que ocorrer, né? Sabrina está fazendo a atividade diagnóstica, né? Isso, da unidade 3, seção 1. Beleza. Vou chutar essa também. Aí vem o termo puericultura, foi utilizado pela primeira vez em 1762 no Tratado na Suíça. Puericultura significa criança, cuidado. Em 1865, que era publicou em Paris um manual titulado A Puericultura, ou a ciência de elevar higienicamente e fisiologicamente as crianças. Assim, a evolução, bem como as alterações no crescimento e desenvolvimento são objetos de estudos, pois permite avaliar, acompanhar e detectar distúrbios. Dentro do contexto, em relação ao conceito, sinal alternativo contém os principais objetivos. Não é reabilitação, acho que educação e prevenção em saúde. Acho que é isso, a educação e a prevenção em saúde. É prevenção de doenças, conhecimento em saúde. Isso mesmo. Educação e prevenção. Vamos ver o que tá de certo e o que tá de errado. Uma errada. Então é isso mesmo das crianças, que conversar com os pais caso a criança não colabore com sua abordagem, não. E comunicar através de palavras de forma direta e objetiva também não. Fornecer a criança, deixar ela, né, que fale sem a presença dos pais. Então é isso aí que tá errado. Essas três. É isso aqui, ó. Então provavelmente é a inspeção estática, dinâmica, ausculta, palpação e percussão. Tá? Essa aqui provavelmente. Agora, por que é? Na verdade, para mim, tá faltando também. Não sei se eles consideram como o exame físico, é a inspeção estática, dinâmica, ausculta, palpação e percussão, e as medidas antropométricas já vai para avaliação nutricional. Provavelmente. E aqui, educação e prevenção de saúde. Ok? Sim, entenderam por quê? O que está diferente aqui? Sim. Então tá ótimo. Sim, ok. Ok. Então, bom, se vocês quiserem, vocês podem fazer no junto. Então, vou aqui terminar tudo e finalizar, tá bom. Então, isso a gente fez a da primeira, agora a gente vai fazer da segunda.
Então, vamos lá. Dentre as patologias cardiovasculares mais graves da infância estão as cardiopatias congênitas. Estima-se que ocorram 8 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Elas podem ser diagnosticadas intraútero através do exame chamado ecocardio ou após o nascimento através do teste do coraçãozinho, exame físico e ecocardio. As cardiopatias são divididas em acianóticas e cianóticas, ou seja, né, que causa cianose e que não, no caso, né, que não causa cianose e a que causa cianose. As cardiopatias congênitas acianóticas também são chamadas de hiperfluxo, porque aumentam o fluxo de sangue para o pulmonar e causam sobrecarga pulmonar, levando a criança a ter sintomas de cansaço ao mamar, perda de peso, etc. Né? Então, a assinale alternativo contém as patologias cardiovasculares congênitas acianóticas. Então, o que a gente tem? Persistência do canal arterial é uma delas. Que mais? Comunicação intraatrial é outra. Intraventricular é outra. Coartação de artéria aorta é outra. Deixa eu ver aqui o que está diferente. Acho que os nomes, né? São os nomes. A persistência, comunicação intraatrial, comunicação intraventricular e a persistência da artéria aorta, é coartação e, deixa eu ver, persistência do canal arterial. Então, ali está intravenosa. Então, aqui está intravenosa. Aqui está obstrução. Aqui está, o que está errado? Deixa eu ver. Aórtico venoso. É isso, tá? Então, é a persistência do canal arterial, a comunicação intraatrial, a comunicação intraventricular e a coartação da artéria aorta. Bem. Durante o crescimento e desenvolvimento da criança, várias situações de doenças podem ocorrer. Por isso, é de extrema importância o acompanhamento da evolução através do monitoramento contínuo desse processo, é possível observar sinais e sintomas, detectando problemas e distúrbios precocemente. Desta forma, encontram-se os distúrbios respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, geniturinários, hematológicos, oncológicos, neurológicos, dermatológicos e endócrinos. Os distúrbios respiratórios, que são todas as alterações que alteram a função respiratória, comprometem a relação ventilação e perfusão, ou seja, impede a oxigenação adequada dos tecidos. Então, de acordo com o texto, dentre os diversos distúrbios que podem ser observados durante o crescimento e desenvolvimento da criança, aparecem os respiratórios como sendo os mais comuns entre eles. Esse cenário alternativo contém os principais distúrbios respiratórios na infância. Foi a que a gente viu das infecções respiratórias agudas. Então, vamos lá. Faringite é uma. Outra. Otite média é outra. Otite média aguda. Sinusite é outra que a gente viu. Que mais? Amigdalite é outra. Deixa eu classificar. Vamos ver. Nasofibrose não. Então, tá errado. Faringite, otite média, sinusite. Estomatite não. Faringite, amigdalite, otite média, bronquiolite, bronquite e asma. Ok. Nasofibrose não. A outra estomatite também não. Então, essa aqui, ó. Faringite, amigdalite, otite média, bronquiolite, bronquite e asma. Vocês estão acompanhando, né? Então, vamos lá. A verificação dos sinais vitais na criança e no adolescente consiste em uma ação realizada pela equipe de enfermagem que serve de parâmetro para a realização de diagnósticos adequados e consequente planejamento da assistência.
utilizados como monitoramento da saúde, com a finalidade de atestar a vitalidade através dos valores de temperatura, frequência respiratória, cardíaca, pressão arterial. Nos últimos anos, a dor tem sido considerada quinto sinal vital, sendo também aferido e monitorado. Como todo procedimento, é imprescindível iniciá-lo com planejamento, organização e higiene das mãos. Então, coloque V para verdadeiro e F para falso para as afirmações em relação à verificação dos sinais vitais em crianças e adolescentes. Isso está errado, né? SSVV. Então, para aferição da frequência respiratória, é necessário um relógio com marcador de segundos, observando os movimentos respiratórios em 1 minuto. Se a criança estiver no colo ou nos braços dos pais, coloque-a no leito para realizar o procedimento. Falso, né? Porque a gente pode realizar a criança no colo. E tudo bem, que a gente vai precisar de contar durante 1 minuto, né? Mas se ela estiver no colo, a gente deixa. Ela coloca no leito, ela vai começar a chorar e vai ter alteração na frequência respiratória. Para verificação da frequência cardíaca, não é necessário relógio com marcador de segundos, somente o estetoscópio na região precordial. Não. Realiza através da ausculta dos batimentos cardíacos entre o terceiro e quinto espaço intercostal. Na criança, não é possível verificar a frequência cardíaca no pulso radial. Falso. Para proceder com a verificação da temperatura, é necessário um termômetro digital. Devendo estar posicionado na região axilar, deve-se esperar até a temperatura estabilizar. O alarme do termômetro soar? Não. Não é a temperatura estabilizar. Para aferição da pressão arterial, nas crianças maiores, usa-se o manguito. Contudo, a verificação não deve ser pura e simplesmente uma rotina em pediatria, mas sim como uma indicação. Por exemplo, criança nefropata ou cardiopata. Exatamente, a gente viu, né, que a PA ela não é aferida como rotina, só quando necessário, né? Então, ficou F, 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 V. Ok? F, F, F e V. Então, assinar contém um afirmativo verdadeiro. Se eu não me engano, Sabrina, essa aí deu FFVV. 2F e 2V na sequência. É mesmo? Para proceder à verificação da temperatura, devendo estar posicionado na região axilar. Deve-se esperar até a temperatura estabilizar ou alarme do termômetro solar. Eu achei estranho também, mas foi o que o Rafa deu. É porque, assim, para mim, né, vamos supor que se a criança ela tiver com a temperatura elevada, então suponhamos que ela está lá com uma temperatura de 38, eu coloco o termômetro, essa temperatura tá aumentando, né, tá estado febril chegando a febril. O termômetro a gente vai esperar essa temperatura estabilizar? Nem sempre essa temperatura vai ficar estável, não, né? O alarme do termômetro soar, porque é um tempo que assim, né, o procedimento que a gente faz sempre é esperar, por exemplo, é 1 minuto para estabilizar, então 1 minuto. Mas tem umas questões assim, né, que são questões que são questionáveis. Essa para mim é uma. Eu fiz já tem um tempinho, aí eu não sei se, mas eu acho que foi isso aí mesmo. FFVV. Não, ótimo, vamos ver o que vai dar aqui. É isso mesmo, viu? Então, essa aqui das patologias cardiovasculares, essa aqui das IRAS e é isso mesmo, eles consideram, vamos ver essa aqui. Concordo muito não, mas tudo bem. É igual a outra questão lá, né? É muito pegadinho, né? De você fazer exame físico de uma forma, avaliação nutricional de outra.
ótimo. Você já fez essa última sessão também? Essa eu tô fazendo. Mas tem bastante. Tô achando engraçado. Então, vamos lá. Dessa aula de hoje, né? Então, às vezes está mais fresquinho também. Procedimento médico bastante comum, a exceção do catéter venoso central, devido às suas vantagens, entre elas permite infusão intravenosa de grandes volumes, solução de alta osmolaridade, ou de pH ácido ou básico, nutrição parenteral e drogas vasoativas. E aí, relacionar as colunas, né, de acordo com as etapas. Então, a pré-inserção, durante e pós. Então, vamos lá. Ó, essa aqui, que é a pré-inserção, enfermeiro, disponibiliza os materiais e também supervisiona a segurança do procedimento. Por exemplo, se identificar que o médico não está usando a paramentação correta, precisa intervir e solicitar que ele a utilize. Observar possíveis intercorrências como hemorragia, arritmia cardíaca, ficar atento aos sinais vitais, monitorar através do monitor multiparâmetro, esse aqui é durante a inserção. E deve verificar junto com o médico a radiografia de tórax, verificar se o catéter está central, se pode ser utilizado, certificar que o curativo esteja fixo, o sistema de difusão seja conectado de forma segura para evitar contaminação. Então, é 3, 1, 2. Certo? Para a inserção, são os materiais. Durante a inserção, possíveis intercorrências. Pós-inserção, se o catéter está adequado. Vamos lá. Outro procedimento bastante comum é a intubação orotraqueal, que consiste na introdução de um tubo na traqueia, com o objetivo de realizar uma ventilação artificial, geralmente indicada para pacientes com insuficiência respiratória, que precisam de ventilação mecânica. Para que isso ocorra, eles precisam ser intubados. Para a realização do procedimento, o enfermeiro deve providenciar os materiais e observar durante o processo as possíveis intercorrências. Realizar a monitoração dos sinais vitais, preparar a equipe para situações de emergência. Okay. Após o término da intubação, a criança intubada deve ser supervisionada constante. Então, quais são essas ações? Dos resultados, insolação mecânica, física, escuta, necessidade ou não respiração, situação de fixação e implantação para evitar acidentes. Desavaliação brutalmente pequena dos resultados em fase de insolação mecânica, realização física, escuta pulmonar, aspiração do traqueal, fixação do tubo mecânico com penetrações. Avaliação da coleta de gasometria arterial, juntamente com a equipe de enfermagem. Não. Coleta de gasometria arterial, avaliação, juntamente com a equipe dos resultados de ventilação mecânica, diagnóstico de doença. Essa aqui eu sei que está errado. Realiza o diagnóstico de doença pulmonar, não. Que mais? Acho que essa é a A. Essas duas aqui estão erradas, porque ele não vai realizar a avaliação da coleta junto com a equipe. Esse aqui está mais... Vamos lá. Coleta venosa arterial, não. Então, ó, C, D e E estão erradas. Realiza a avaliação juntamente com a equipe dos resultados da eficácia da ventilação mecânica. Coleta gasometria arterial, ok. Avaliação juntamente com a equipe dos resultados da eficácia da ventilação mecânica. Realiza o exame físico, auscultando, sem necessidade de aspiração, condições de fixação e implantações para evitar. Eu acho que é mais completo também. Realiza o exame físico, auscultando, aspiração, implantação. Então, isso.
Uai, tem mais uma, né? Ela não estava na terceira. Destinada a cuidados de crianças gravemente enfermas. Todas as crianças acima de 28 dias podem ser assistidas no Outpad. Por se tratar de uma unidade específica, é necessário uma equipe multiprofissional coesa, constante processo de educação permanente. Geralmente são realizados diversos procedimentos de alta complexidade, que esses cuidados sistematizados. Entre os principais procedimentos, cuidados gerais, procedimentos médicos de enfermagem, ventilatórios, hemodinâmicos, cuidados com os dispositivos, cuidados com a pele. No desenvolvimento do processo de enfermagem, temos a realização dos cuidados gerais da criança, que pode desenvolver quais das etapas? Exames de imagem, laboratoriais, exame físico e evolução. Diagnóstico de enfermagem, manutenção de informações públicas. Diagnóstico de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem? Processo de enfermagem? Anotação de enfermagem? Eu acho que é exame físico e evolução. Exame físico e evolução. Que coisa, com os cuidados gerais. Eu não entendi muito essa pergunta, não. O processo de enfermagem, ele envolve, né, toda uma avaliação para ser, na verdade, identificação dos principais problemas para serem observado um diagnóstico de histórico e coleta de dados, aí vem diagnóstico de enfermagem, plano de cuidados com a intervenção, resultados e a avaliação. As etapas. Não. Exame físico e evolução durante a realização do cuidado. Não, essa pergunta para mim está muito. Não gostei. Então tá, vamos lá. Exame físico e evolução. É isso mesmo. Não, ele é. Tá certo. Certo. Agora isso aqui, eu não consegui entender qual que é o sentido dela, não. Cuidados gerais. Tá bom, né? Então, de acordo com a AVA, esse exame físico e evolução. De acordo com a AVA, e a Jéssica fez, ó. Com isso, a gente termina, então, a unidade 3. Vocês sempre fazem aqui, ó, eu acho que tem quem fez. Tem sim. Tá aqui. Tá aqui, ó. Aqui tem quem fez, tá vendo? Tem 23 pessoas, 22. Sabrina, Oi? a Ignora pediu para te avisar assim que ela não assistiu a aula hoje e ela falou assim que você sabe o porquê que ela começou o tratamento hoje.
Aí ela falou que te Ah, mandou mensagem. beleza, depois eu vou ler a mensagem dela e explicar, tá bom? Uhum. Meninos, vocês fazem a atividade diagnóstica e fazem a atividade depois também? Como que é? Tem atividade de aprendizagem pós-aula. Dessas atividades do AVA, tem alguma que vocês estão com dúvida? Alguma que vocês tentaram fazer e não entenderam? Assim, né? Tem essas que não estão tão bem elaboradas, igual eu falei, algumas são muito específicas do livro, né? Eles pedem exatamente o que está escrito no livro. Não? Então, deixa eu achar uma parte aqui que a gente começa uma aula aqui. Professora, boa noite. Na Boa unidade noite. 2, como eu Ah, entrei depois, né? Eu tô fazendo as atividades, assistindo às aulas que eu perdi, aham. né? Na unidade 2, acho que sessão 3, tem algumas atividades no finalzinho, tipo revisão, que eram para entregar, né? Eu ainda posso te entregar? É Te revisão enviar, no unidades caso. 1 e 2? Isso. Eu cheguei a te passar algum trabalho, Sabrina? Sim, eu enviei. Semana passada. Não, sem ser esse de... Eu cheguei a te passar algum trabalho das unidades 1 e 2? Ainda não. Tá, eu vou fazer o seguinte, então não precisa de fazer essas atividades, não. Eu te passo um trabalho relacionado a essas atividades. O seu trabalho, inclusive de distúrbio oncológico, ficou muito bom, viu? Ah, que bom. Foi muito bem elaborado. Depois eu vou compartilhar com a turma também. Eu só não sabia se você ia querer apresentar por ter feito sozinha, né? Os meus fizeram juntos, mas Uhum. ficou muito bom. Aí depois eu compartilho com a turma e aí eu te passo uma outra atividade das unidades 1 e 2. Ok. Tá bom? Tem o grupo da turma para que eu possa acompanhar melhor as atividades, as coisas? Tem sim, deixa eu ver se ela tá aqui. Peraí. Letícia. Letícia tá aqui, gente? Eu vou. Eu acho que eu posso fazer isso. Depois eu vou. Tá aí. Letícia, você consegue incluir a Sabrina no grupo da turma, por favor? Sim, pode. Qual que é o número? 99484 5766. Vou colocar lá. Então, Obrigada, ótimo. viu? Obrigada. Por A nada. Leti- a Letícia é representante, Sabrina. Sabrina tá chegando tem pouco tempo, gente. Então, a Letícia ela é representante do quinto período. E aí, sempre nas turmas tem um representante. E aí, eles direcionam mais também, né? Geralmente, eu tenho contato
da representante, caiu precisando de falar alguma coisa com a turma, né? Ela precisando de comunicar alguma coisa assim, aí a gente pode comunicar dessa forma também, mas também fica a minha comunicação por e-mail. Ok. Qualquer coisa que você Obrigada, viu? precisar, nada, você pode me falar e eu vou pensar numa atividade aqui para te enviar relacionada às que você perdeu. Tá bom, obrigada. Eu fico mais com o microfone desligado, não participo muito, mas é por causa do meu filho, de 1 ano, aí ele fica correndo, gritando, aí. Sim, sem problemas. Então, vamos lá, meninos. Terapia intensiva. Com isso que tem assistência de enfermagem, a gente terminou. De novo, não tá dando que coisa. Então, vamos lá. Para a gente terminar, né, essa questão de distúrbios, vamos falar um pouquinho sobre diarreia aguda na infância. Isso aqui tá errado. Deixa eu ver isso aqui. Eu até falei com vocês, né, que vocês comentaram um pouquinho sobre diarreia, dos distúrbios. Os meninos falaram muito sobre a questão da desidratação. E aí, o que a gente tem? Uma evolução. Eu vou até mostrar para vocês que eu comentei sobre a estratégia IDP. A gente faz até umas atividades também. Se não der tempo de fazer hoje, não tem problema, a gente faz na próxima aula, mas essa questão é importante. Então, o que a gente tem? A evolução da taxa de mortalidade de menores de 5 anos por doenças infecciosas entre 1982 e 2011. Então, aqui, né, os anos, passados os anos, e a taxa de mortalidade, o quanto ela diminuiu, né? Pensando em que antes era 5 milhões, foi para 1 milhão e 500. Então, representando, né, a mudança de cenário mesmo, com a diminuição das doenças infecciosas, né, e diminuição também da mortalidade por doenças infecciosas. Então, a mortalidade por diarreias infecciosas em crianças com idade inferior a 5 anos no mundo, né, qual que é esse cenário? Então, o que a gente tem no cenário atual? Cerca de 30% dos óbitos antes dos 5 anos ocorrem devido a pneumonia e diarreia. A gente já viu, né, sobre a questão da pneumonia e, importante também, sobre a questão da diarreia. E por que disso? Né? Porque a diarreia, ela leva a uma desidratação e, se a criança, né, não for controlada, né, não for receber a assistência a tempo, ela pode levar à morte. Vai ter uma desregulação também ali, né, de todos os seus sistemas. Então, essa mortalidade por diarreias infecciosas em crianças com idade inferior a 5 anos no Brasil, né, a gente tem uma redução importante da mortalidade infantil. Então, essa mortalidade era 70 a cada
eu acho que deve ser, né, a cada 10 mil habitantes, a cada 10 mil crianças, vai para 15. E aí, o que a gente observa, então, isso em 2016? Porque você tem uma diminuição do número de óbitos por diarreia e desidratação. Então, em 1980, essa porcentagem, né, de óbitos era de 23,4% por essa causa, né, diarreia e desidratação. Em 2015 passa para 3,1%. Então, tem uma redução importante nessa mortalidade infantil. E aí, algumas definições que a gente tem relacionadas à diarreia, que como que é considerado, né? A diarreia ela pode ser definida pela ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas. Então, isso, né, essa é a definição para se considerar diarreia. 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas. Na diarreia aguda, ocorre um desequilíbrio entre a absorção e a secreção de líquidos e eletrólitos, né, e é um quadro autolimitado. Então, está relacionado mesmo a ocorrência, né? E o que acontece quando a gente vê por que leva à desidratação? Porque essa perda de líquido, ela não é só uma perda de água, né? Ela é uma perda de líquidos, de água, né, também, e de eletrólitos. Então, é aí que está a importância. E para que a gente precisa de eletrólitos? A gente precisa de eletrólitos para todo o nosso organismo, várias partes, né, do nosso corpo. Por exemplo, coração. O coração ele precisa de sódio, precisa de potássio, né? Ele precisa de eletrólitos para o bom funcionamento. Então, quando a gente está perdendo líquidos, né, na diarreia, a gente está perdendo eletrólitos também. Então, de acordo com a OMS, a doença diarreica, ela pode ser classificada em 3 categorias. Então, a primeira é a diarreia aguda aquosa, que pode durar até 14 dias e determina uma perda de grande volume de fluidos, pode causar uma desidratação. Pode ser causada, né, por bactérias e vírus, na maioria dos casos. Então, é sempre bom a gente saber disso e saber avaliar, porque até mesmo, né, a gente tem uma cultura muito relacionada ao uso de antibióticos. Então, tudo que está acontecendo, dá um antibiótico. Vai no médico já esperando, né? Nossa, não me deu nenhum antibiótico. Por quê? Porque às vezes nem sempre é necessário. Se for uma diarreia mais relacionada a um quadro viral, vai te dar antibiótico para quê? Né? Para aumentar a resistência bacteriana, só se for. Então, assim, isso é importante também, para a gente conseguir até mesmo instruir, né, as pessoas relacionadas a isso. E aí, então, a diarreia aguda até 14 dias. E ela pode ser uma diarreia aguda com sangue, é o que a gente chama de disenteria. Então, é caracterizada, né, pela presença de sangue nas fezes. Ela representa uma lesão na mucosa intestinal, pode associar-se com uma infecção sistêmica e outras complicações, incluindo uma desidratação, e geralmente são bactérias do gênero Shigella, não sei se é assim que pronuncia, que são as principais causadoras da disenteria. E tem a persistente, que é quando essa diarreia se estende por 14 dias ou mais. Pode provocar uma desnutrição, uma desidratação, e os pacientes, nesse caso, eles apresentam alto risco de complicações e uma elevada letalidade. As manifestações clínicas da diarreia aguda, né, que a gente tem, é o início abrupto, então, né, começa rápido, a etiologia presumivelmente infecciosa, né, então quadro infeccioso,
potencialmente autolimitado, que tem duração inferior a 14 dias e caracterizado pelo aumento do volume ou na frequência de evacuações, com consequente aumento das perdas de água e de eletrólitos. E aí, apesar dessa definição de diarreia aguda, né, considerar o limite máximo de duração de 14 dias, a maioria dos casos vão se resolver em até 7 dias. Aí as principais causas de diarreia pode ser por causa de vírus, de bactérias, de parasitos, de fungos, sendo que os alimentos eles são as principais fontes de veiculação da diarreia no mundo. Entre 60% e 80% dos surtos, né, de diarreia estão relacionados aos alimentos. Então, vírus, o que pode ter? O rotavírus, o próprio coronavírus, adenovírus, calicivírus, em especial o norovírus e o astrovírus, eles podem causar diarreia. Bactérias, Escherichia coli, enteropatogênica, clássica, enterotoxigênica, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroagregativa, as aeromonas, pleisomonas, salmonela. A salmonela é muito conhecida, né? Por conta da constante proliferação nela nos alimentos, né? Principalmente alimentos que usam ovo, né? Maionese. A Shigella, o Campylobacter jejuni, Vibrio cholera e o Yersinia. E os parasitos como Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, Cristoforidium, Rhizospora e os fungos como a Candida albicans. Então, todos eles podem causar diarreia. As causas menos frequentes, mas que também a gente tem que observar, né, se está relacionado a isso, é por alergia ao leite de vaca, a deficiência de lactase, a apendicite aguda, uso de laxantes e antibióticos e intoxicação por metais pesados. Quais são os modos de transmissão? Né? Pode ser tanto indireta quanto direta. A indireta é por conta da ingestão de água e alimentos contaminados, né? E o contato com objetos contaminados, como utensílios de cozinha, os acessórios de banheiro. E a direta de pessoa para pessoa, com mãos contaminadas e animais para pessoas, né? Por meio de vetores, como mosca, formiga, barata. Quais são os princípios para fazer a avaliação clínica? Então, de acordo com a OMS, a anamnese da criança, né, com doença diarreica, ela deve contemplar qual que é a duração dessa diarreia, qual que é o número diário de evacuações. Então, lembrando, para ser considerado diarreia, são pelo menos 3 evacuações líquidas ou amolecidas durante 24 horas, né? Presença de sangue nas fezes, aí nesse caso seria uma disenteria. Número de episódios de vômito, então isso é um sinal de gravidade, né? Vômito associado. Presença de febre ou outra manifestação clínica. Por que vômito, né, gente, é outro sinal de gravidade? Porque além de perder a diarreia nas fezes, também perde no vômito, né? Então isso é um sinal que está perdendo água e eletrólitos ali. Presença de febre ou outra manifestação clínica, práticas alimentares prévias e vigentes, o que está acontecendo, né? O que foi antes, o que a gente tem costume para tentar relacionar se é algo alimentar, e outros casos de diarreia em casa ou na escola. Escola é bem comum. Criança, uma começa a apresentar, né, episódios de diarreia, as outras começam a apresentar também. É mesmo, né, pela essa forma de contaminação direta, né? Então, contato com objetos, né, mãos contaminadas de outras crianças.
Então, o que a gente vai avaliar? A oferta e o consumo de líquidos, o que está sendo ofertado, o que está sendo aceitado também, né? Uso de medicamentos e o histórico de imunizações. Isso é importante porque a gente tem uma vacina que está relacionada à diminuição da ocorrência das infecções. Qual que é? Vocês lembram? Com 2 e 4 meses. Deixa eu pensando. E é importante também obter informações sobre a diurese e o peso recente, né, se for conhecido, para saber também se a criança não está diminuindo rapidamente esse peso para ver, né, se não é o caso de caminhando para uma desnutrição, né, a desidratação e a desnutrição. É o rotavírus, né, gente? Não esquecer das crianças com maior risco de complicações, que são as que têm idade menos de 2 meses, então, onde, né, já é mais difícil, se o próprio sistema imunológico dá conta disso. Crianças que tenham doença de base grave, como diabetes mellitus, insuficiência hepática e outras doenças crônicas. Na presença de vômitos persistentes, nas perdas diarreicas volumosas e frequentes, que é mais de 8 episódios diários, e na percepção dos pais de que há sinais de desidratação. Então, isso são as crianças com maiores riscos. E aí, como que a gente vai fazer o exame físico dessa criança? Observar qual que é o estado de hidratação, qual que é o estado nutricional, qual que é o estado de alerta, né? Se está ativo, se está irritável, se está letárgico. Letárgico, aquela criança que está mais, tá mais paradinha, né? Não consegue prestar muita atenção. Como que está a capacidade de beber? Se essa criança ela consegue beber o que é oferecido, né? O líquido que é oferecido. Se ela recusa, ou então se ela tem sede, ou se ela tem muita sede, né? E como que está a diurese, né? Se está presente, se está ausente. Então, o percentual de perda de peso, ele é considerado o melhor indicador de desidratação. Então, que a gente observa, né? Isso a gente consegue saber o peso antes ou pesar nos primeiros episódios, né? Então, se tem perda de peso até 5%, representa uma desidratação leve. Se essa perda de peso é de 5 a 10%, já é uma desidratação moderada. E mais de 10 já é uma desidratação grave. E aí esse cálculo ele é usado para a estimativa do volume necessário para corrigir o déficit corporal de fluido. Para eles verem quanto que essa criança vai precisar de receber, né, no plano, na terapia de reposição oral. Então, quanto que ela vai precisar de receber também. E aí, para a gente avaliar, né, condição de hidratação, fazer o exame do estado geral do paciente, né, observar os olhos, se tem lágrimas ou não, se o paciente tem sede, se o paciente, nível de consciência desse paciente, né, o pulso e enchimento capilar, como que eles estão. E aí, quando que é sinal de gravidade? Quando tem nível de alerta rebaixado, quando tem a fontanela baixa, né, então, observada a fontanela era um importante indicador de desidratação. Quando tem saliva espessa, quando tem padrão respiratório alterado, o ritmo cardíaco acelerado, o pulso débil, o aumento do tempo de enchimento capilar, as extremidades frias, perda de peso, turgência da pele diminuída e sede. Quando a gente fala turgência da pele, eu vou avaliar o turgor, eu vou avaliar a elasticidade. Então, eu faço uma
uma prega na pele, né? Como se fosse uma pinça. E eu vou ver se a pele volta pro estado normal. Logo em seguida, se ela volta, né, lentamente, até 2 segundos, né, mais ou menos, ou muito lentamente. Por quê? Quanto menos hidratada a criança tiver, mais lentamente vai voltar. E também, como eu falei, a questão da sede. Então, todas essas questões, elas vão ser utilizadas na estratégia IDP para a gente avaliar como que essa criança se encontra. E aí vem, né, como que a gente vai classificar, então, o estado de hidratação da criança, de acordo com a estratégia IDP, né, para quem não lembra, atenção integral às doenças prevalentes na infância. Então, o que que a gente vai observar? É uma desidratação grave se a criança apresenta 2 dos sinais que se seguem, ou seja, se ela está letárgica ou inconsciente, se ela tem olhos fundos, se ela não consegue beber ou bebe muito mal, o que é lhe oferecido, tá? E no sinal da prega, se a pele volta muito lentamente ao estado anterior. Se ela tem 2 desses sinais, a gente classifica ela como uma desidratação grave. E aí, nesse caso, a criança ela tem que ser referenciada imediatamente para a unidade hospitalar. Porque esse caso não é um caso que a gente pode esperar, não. Se a criança tem 2 dos sinais que se seguem, se ela está inquieta ou irritada, tem olhos fundos, ou bebe avidamente, né, com sede, você vê que ela tem necessidade mesmo de beber, né? No sinal da prega, a pele volta lentamente ao estado anterior, né? Então, demora cerca de 2 segundos mais ou menos para voltar. Essa criança é considerada como desidratada, né? É um caso de desidratação. Aí, nesse caso aqui, a gente não precisa de referenciar, mas na unidade de saúde, ela tem que ir para a unidade de saúde, e lá ela tem que receber a terapia de reidratação oral, né? E se não tem sinais suficientes para classificar como desidratação ou desidratação grave, ou seja, ela pode ter um dos sinais, né? Aqui, a gente fala que ela é sem desidratação. Então, isso a gente vai avaliar. Por quê? Sem desidratação, a criança ela vai ser tratada em casa. Olha aqui, ó. Aqui estão alguns dos sinais de desidratação que a gente pode observar. Aqui, uma criança letárgica. Aqui é o sinal da prega. Então, eu fiz o sinal da prega. Aqui você vê que ele fica marcadinho, tá vendo? Olha esse aqui, mais ainda. Né? Então, o sinal da prega fiz e vi que ou ele desaparece imediatamente, ou desaparece lentamente, ou muito lentamente. Muito lentamente, né? Os olhos fundos, a gente consegue observar, e sinais de irritabilidade. E aí, o que a gente vai observar, então? Como está a condição? A gente vai observar todos esses parâmetros e se a criança se encontra no A, no B ou no C. Por quê? Isso aqui vai determinar qual que é o plano de tratamento que eu vou seguir para essa criança. Então, vou olhar a condição. Se a criança está bem alerta, se ela está irritada e intranquilo, ou se ela está comatosa e hipotônica. Então, isso é mais preocupante. Os olhos estão normais, estão fundos ou estão muito fundos? Ah, mas às vezes você pode pensar assim, mas eu não sei, eu não conheci essa criança, mas a mãe vai saber te falar, né? Lágrima está presente ou está ausente? A boca e a língua está úmida, está seca ou está muito seca? Sede, essa criança ela bebe normalmente, ela está sedenta, né? Bebe rápido e avidamente, ou ela bebe mal ou então não é capaz de beber.
Aí, isso a gente vai observar. E aí a gente vai examinar qual que é o sinal da prega. Ele desaparece rapidamente, desaparece lentamente, ou desaparece muito lentamente, mais de 2 segundos. O pulso está cheio, está rápido, débil, ou está muito débil ou ausente. Quanto ao enchimento capilar, está normal, até 3 segundos, está prejudicado de 3 a 5, ou está muito prejudicado, mais de 5. E aí, qual que é a conclusão que eu tenho? Nesse caso, não tem desidratação. Nesse caso, se apresentar 2 ou mais dos sinais descritos, tem desidratação. E, neste caso, se apresentar 2 ou mais dos sinais descritos, incluindo pelo menos um dos assinalados com asterisco, existe desidratação grave. Ou seja, né? Tá vendo? Desidratação grave. Comatose hipotônico, bebe mal, não é capaz de beber, muito débil ou ausente, muito prejudicado mais que 5 segundos. Então, qual que é o tratamento? Quando for nesse caso, é um tratamento domiciliar. É o plano A. Quando for nesse caso, é a terapia de reidratação oral no serviço de saúde. Então, o plano B, ele acontece no serviço de saúde. Até a criança, até ser observado uma melhora. E o plano C já é a terapia de reidratação parenteral, ou seja, igual a gente viu. O plano C, ele acontece a criança, né? Ela está com uma desidratação grave, ela vai diretamente para o hospital. Então, lá ela vai receber a terapia de reidratação parenteral, né? Que é diferente, né? E aí, os planos, então. Plano A, quando a criança está com diarreia, mas só que ela está hidratada. Plano B, a criança está com diarreia, tem algum grau de desidratação. E o C, a criança ela tem diarreia e está com uma desidratação grave. E aí o pediatra vai definir o tratamento e a enfermagem vai instituir esse tratamento e ajudar a orientar a família. Então, o plano A, né, que a gente tem, é o tratamento no domicílio, em resumo, né? Tratamento no domicílio, para aumentar a oferta de líquidos, incluindo a solução de reidratação oral, que é como se fosse aquele soro que a gente aprende a fazer, né? Sei lá, meio litro de água, uma pitada de açúcar e duas de sal, ou o contrário. Acho que uma de sal e duas de açúcar. É como se fosse isso. Só que esse soro, a gente pode também pegar na unidade básica de saúde ou então comprar na farmácia, né? Porque ele vem já com os eletrólitos na medida correta, o que é necessário. Então, pode ser também, né? Instruído uma sopa de frango com hortaliças, verduras, água de coco ou água. E o que é inadequado? Refrigerante, líquido açucarado, chá, dependendo, né? Se for um chá diurético, por exemplo, não. Suco comercializados e café. Então, nesse plano A, a gente vai explicar para o paciente ou acompanhante o que eles vão fazer no domicílio, oferecer ou ingerir mais líquido que o habitual para prevenir essa desidratação. Então, o paciente deve tomar líquidos caseiros, né, água de arroz, soro caseiro, chá, suco e sopas, lembrando, né, que eu falei para vocês que não pode ser diurético, né? Ou então uma solução de reidratação oral após cada evacuação diarreica. Não utilizar refrigerante, não adoçar o chá ou o suco. Manter a alimentação habitual para prevenir a desnutrição, né? Então, no caso, se for o caso, continuar com o aleitamento materno. E manter a alimentação habitual para crianças e adultos. Se o paciente ele não melhorar em 2 dias, então se ele tiver qualquer um dos sinais abaixo, ele deve ser levado imediatamente ao serviço de saúde. Então, quais são os sinais de perigo que a gente tem que avaliar, né? Tem que ficar mais atento. Se tiver piora dessa diarreia, se ele tiver vômitos repetidos, se ele estiver apresentando muita sede, a recusa de alimentos, o sangue nas fezes ou diminuição dessa diurese.
Então, esses sinais são sinais de piora, né? São sinais de perigo. Então, a gente tem que avaliar. Orientar o paciente ou acompanhante para reconhecer os sinais de desidratação, preparar e administrar a solução de reidratação oral, praticar medidas de higiene pessoal e domiciliar, né, lavagem adequada das mãos, tratamento da água, higienização dos alimentos e administrar zinco uma vez ao dia durante 10 a 14 dias. Então, até 6 meses de idade, 10 miligramas por dia, maiores de 6 meses, 20 miligramas por dia. Esse zinco, ele vai ajudar muito na diminuição, né, desses episódios de diarreia e aumento da própria imunidade. Então, é importante. Então, vamos lá. Aí tem, né, quantidade de líquido que deve ser administrado de líquido após cada evacuação, menor de 1 ano, de 50 a 100 ml, de 1 a 10 anos, 100 a 200, maior de 10 anos, quantidade que o paciente aceitar. Ou seja, né, quanto mais líquido, melhor. Lembrando que não é só água, né, a gente tem também que soluções de hidratação oral, sucos, etc. Já o plano B, né, igual eu falei para vocês, o plano B é realizado na unidade de saúde. Então, administrar solução de reidratação oral sob supervisão médica, retomar os procedimentos do plano A quando já estiver estabilizado, né, for observado uma melhora. A solução de reidratação oral ela deve ser oferecida de forma frequente, em quantidades pequenas, como colher ou um copo, após cada evacuação. E a mamadeira ela não deve ser utilizada para a solução de reidratação oral. Né? Então, pensar, né, em evitar a contaminação. Né? Então, sempre oferecer isso numa colherzinha ou então no copinho diferente. Né? Então, primeiro passo, administrar essa solução de reidratação oral. A quantidade de solução ingerida vai depender da sede do paciente. Essa solução vai ser administrada continuamente, né, até que desapareçam os sinais de desidratação. E com uma orientação inicial que a gente tem que o paciente vai receber 50 a 100 ml por quilo para ser administrado por um período de 4 a 6 horas. Durante essa reidratação, sempre reavaliar o paciente. Então, avaliar, né, o estado de hidratação, se desaparecer esses sinais, utilizar o plano A. O paciente recebe alta, né, vai para casa, vai começar o plano A. Se ele continuar desidratado, indicar a sonda nasogástrica, né, então, no caso, uma gastróclise. E se o paciente evoluir para desidratação grave, seguir para o plano C. E aí, durante a permanência desse paciente ou do acompanhante, né, no serviço de saúde, orientar sempre para reconhecer os sinais de desidratação e preparar, administrar a solução de reidratação oral e praticar medidas de higiene pessoal e domiciliar, né? Lavagem adequada das mãos, tratamento da água e higienização dos alimentos. Então, como eu falei para vocês, né? O paciente o plano B vai ser realizado na unidade de saúde, o paciente vai permanecer na unidade até a reidratação completa e o reinício da alimentação. Porque, num primeiro momento, né, o paciente vai permanecer em jejum, somente recebendo líquidos, né? Depois que ele vai começar ao reinício, né, da alimentação aos poucos. E aí, o plano C, ele já traz para a gente, né, que tem que ter uma punção de uma veia calibrosa, principalmente, né, se o quadro começar a agravar, vai ficar mais difícil, né, quanto mais desidratado, mais difícil é de achar um acesso. Em alguns casos, né, por exemplo, um choque hipovolêmico, pode ser necessário 2 acessos venosos. Os critérios para a internação hospitalar seriam um choque hipovolêmico, uma desidratação grave, com perda de peso maior ou igual a 10%. As manifestações neurológicas, né, por exemplo, a letargia e convulsão,
vômito bilioso de difícil controle, falha na terapia de reidratação oral e suspeita de doença cirúrgica. Então, esse plano C ele tem 2 fases para todas as faixas etárias, né? Que seria a fase rápida e a fase de manutenção e reposição. Então, a fase rápida, né, de expansão, ela vai ser classificada em menores de 5 anos e maiores de 5 anos. Em menores de 5 anos, vai ser o uso de a solução de soro fisiológica 0,9%. E aí o volume, iniciar com 20 ml por quilo de peso, repetir essa quantidade até que a criança ela esteja hidratada, então reavaliando sinais clínicos após cada fase de expansão administrada. Para recém-nascidos e cardiopatas graves, começar com 10 ml por quilo de peso. E aí essa administração vai ser em 30 minutos, para depois ser feita uma nova avaliação. Para maiores de 5 anos, né, a gente vai avaliar o paciente continuamente também. Primeiro, uma solução de soro fisiológico, num volume de 30 ml por quilo, em 30 minutos, depois do Ringer lactato, 70 ml por quilo, em 2 horas e 30 minutos. Depois vem para a fase de manutenção e reposição para todas as faixas etárias. Então, a gente tem, né, o uso do soro glicosado, soro fisiológico, para manter, e aí tem o volume 24 horas de acordo com o peso, né, do paciente. Que mais? E depois passa a ser 1 para 1 na fase de reposição. Bom? Quais cuidados que a gente tem que ter na alimentação diarreica? Então, os pilares no tratamento da diarreia estão relacionados à hidratação e à manutenção na oferta energética apropriada. Claro que a gente tem que ir aos poucos, né, de acordo com o que está sendo tolerado. Mas é importante sempre a gente pensar na hidratação e na manutenção da oferta energética apropriada. Os cuidados que tem que ter com a alimentação: manter o aleitamento materno, né? O jejum somente durante o período de reversão da desidratação, que seria a etapa de expansão ou reparação no plano B, essa primeira etapa, né? A fórmula infantil preparação láctea oferecida para crianças, elas não devem ser diluídas, se for então caso de diarreia. Cuidar para que as necessidades energéticas sejam plenamente atendidas. Se o paciente apresentar uma reversão, né, da desidratação, que é caracterizada pelo desaparecimento dos sinais clínicos e ocorrência de diurese abundante, o paciente deve ser realimentado, então, e voltar ao plano A. Quanto à suplementação de zinco, né, o zinco ele reduz a duração do quadro de diarreia, que eu falei para vocês. A probabilidade dessa diarreia persistir por mais de 7 dias e a ocorrência de novos episódios de diarreia. Estimula o sistema imune e aumenta a regeneração da mucosa intestinal. E aí no Brasil é comercializado um soro de reidratação oral com 6 mg de gluconato de zinco em cada 100 ml. Vamos chegar lá. Quanto ao antibiótico, né? Na maioria das vezes, eles não vão ser empregados para tratar diarreia aguda, porque, né, os episódios eles são mais autolimitados e grande parte se deve a agente viral e não as bactérias, né? O uso de antibiótico ele está restrito aos pacientes que apresentam diarreia com sangue nas fezes, que é a disenteria, pacientes imunossuprimidos, portadores de prótese e crianças com sinais de disseminação bacteriana extraintestinal. Alguns princípios que a OMS ela incentiva para erradicar as mortes por diarreia aguda até 2030 focalizar na terapêutica da diarreia aguda, na terapia de reidratação, a manutenção da alimentação e a terapia com zinco. Né? Então, seriam esses 3 pilares, assim.
a terapia de reidratação oral, manutenção da alimentação e a terapia com zinco. A enfermagem ela tem um importante papel no cuidar da criança com diarreia, que seria fazer uma avaliação dessa criança, né, a instituir um tratamento adequado e fazer sempre educação e saúde para conseguir conscientizar, né, não só as crianças, como os cuidadores, os próprios profissionais, sobre a importância da diarreia. Então, quanto à assistência de enfermagem, né, um diagnóstico de enfermagem que pode ser utilizado é diarreia, própria diarreia. Aí tem fatores relacionados, que pode ser a deficiência da lactase, a má absorção, a inflamação secundária a doenças ou uma infecção secundária. Né? Outros diagnósticos de enfermagem: risco de infecção, risco de integridade da pele prejudicada, risco de nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais, dor aguda e padrão de sono perturbado. Então, como que deve ser a assistência de enfermagem à criança que estiver hospitalizada por conta disso, né? Monitorar perdas hidroeletrolíticas, então sempre manter um registro, né, da ingesta e da excreta, então, urina, fezes, vômitos. Avaliar sinais vitais, turgor da pele, as mucosas, o tempo de enchimento capilar, pesar diariamente essa criança, administrar líquidos intravenosos, né, e agentes antimicrobianos conforme prescrição, manter a integridade da pele, né, então trocar frequentemente as fraldas, limpar suavemente a região perineal, nádegas com sabão suave, não alcalino e água, aplicar pomada à base de óxido de zinco, expor a pele ligeiramente avermelhada para arejar, evitar o uso de lenços comerciais, né, para bebês contendo álcool sobre a pele escoriada, o ideal para limpar, né, algodão com água mesmo. Observar sinais de infecções na região perineal, nas nádegas, né, então pode estar acontecendo ali uma candidíase, né, até mesmo uma questão de oportunista por conta da condição, e aplicar medicação antifúngica adequada para tratar a candidíase. É importante assegurar a nutrição dessa criança, né, se for um aleitamento materno exclusivo, instruir a mãe a continuar essa amamentação. Se for um aleitamento artificial, administrar, né, as fórmulas infantis completas ou do leite de vaca em pequena quantidade. Caso de intolerância à lactose, fórmulas especiais. E se for uma alimentação mista, alimentos convencionais, culturalmente aceitáveis, oferecidos em quantidade crescente, né, cerca de 5 vezes ao dia. E orientar, né, o familiar, o cuidador, quanto às medidas de prevenção da diarreia. Então, os cuidados mesmo de própria higiene, né? Então, as perspectivas que se tem do zinco seria a maturação celular e a imunidade intestinal. A vitamina A funciona na prevenção da diarreia aguda. Os probióticos, né, isso é importante, porque eles têm proporcionado uma melhora nos episódios de diarreia aguda. E as bactérias láticas, né, como os lactobacillus, o bifidobacterium e o Saccharomyces boulardii. Importante a vacina contra o rotavírus, FOPA. O Brasil, então, é o primeiro país a implantá-la, em 3 de 2006. E importante também a educação em saúde. E como eu falei para vocês, né, sobre a solução de reidratação oral, a gente tem um artigo até um estudo que comparou a questão de você fazer em casa. É bom, se você não tiver como pegar a do posto de saúde, porque a do posto de saúde, ela foi desenvolvida pensando, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a porcentagem correta de cada eletrólito, então de sódio, potássio, cálcio, né, e por aí vai. E aí ela vem para cada uma quantidade certa, né? E aí quando a gente faz em casa, é bom, mas a gente não tem
certeza, né, dessa quantidade, não está sendo mensurado ali corretamente. Mas assim, entre uma família que não tem acesso ou tem uma dificuldade de acesso, fazer em casa, deixar de fazer, melhor ela fazer em casa, né? E aí eles comparam sobre outros alimentos que podem ser utilizados, né, ou então que são utilizados pela população, mas que nem sempre eles têm um resultado tão satisfatório, né? Por exemplo, o Gatorade. Gatorade é um alimento que é rico em eletrólitos? É, mas é um alimento também que tem muito corante. Então, muito corante artificial. Ele pode acabar causando uma irritação. Fora que as quantidades que ele tem não são as quantidades recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para fazer essa terapia de solução de reidratação oral, né? Então, assim, mas entre esses, e nenhum melhor esses, né? E acho que só. Por enquanto, alguma dúvida? Aí a gente fala. Na próxima aula, eu já deixo até anotado aqui para vocês, para gente vídeos, mais alguns exercícios de diarreia, antes da gente começar o próximo conteúdo. Dúvidas, não? Se não tiverem, meninos, então a gente termina essa aula e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Então, na próxima aula você vai dar atividade, né, professor? Sim, eu vou dar conteúdo também, mas aí eu passo alguns vídeos relacionados aos procedimentos que a gente viu e também dou um exercício sobre avaliação da criança com diarreia na estratégia EDP. Aí a gente. É porque eu acho que a dúvida vai vir aí na hora de fazer o exercício. Sim, mas eu passo para vocês. Que aí a gente faz algumas atividades mesmo relacionadas a EDP que a gente discute sobre essa questão, relembra os planos de alimentação, plano A, B, C, algumas estratégias, como que vai avaliar, Tranquilo. tá bom? Meninos, então, obrigado, uma boa noite para vocês, até quarta. Até quarta. Boa noite, até quarta. Boa noite, obrigada.